Espírito, a Pastoral da Comunicação passa a transmitir e fotografar a Santa Missa ao vivo. Nossa paróquia está localizada no Jardim Rincão, Decanato São Barnabé, na região Episcopal Brasilândia, Arquidiocese de São Paulo. Siga-nos em nossas redes sociais, @paróquia São Luís de Montfort. Divulguem, vamos dar uma força à nossa paróquia. Intenções da nossa Santa Missa. 2 dias de falecimento do nosso Papa Francisco, 11 meses de Maria Aparecida Santos Sarmento, 30 dias Maria do Socorro Pereira, 1 mês de Joseli dos Santos Lana e Terezinha Rodrigues Silva. Pelas almas de Iramis Canuto, Márcia Rodolfo de Melo, Antônio Luiz, José Emílio, Maria Mota, Maria José de Araújo, Senhorinha Almeida de Jesus, Amadeu Mesquita Araújo, Alexandrina Alves Santos, José Alves Pereira, Anderson Dias, Patrícia Fernanda, José Pingituro Sarmento, Marcionila Galdino Conceição, Maria Ariete Pedrosa, Euclides Pedrosa, Cícera de Melo e Regina de Melo. Pela saúde de Aparecida Monteiro, Tatiana Marcelos, Francisca Erineide Silva Gomes, Ana Beatriz Vidal e Pedro Neres. Em ação de graças, Rubens Gonçalves. Em ação de graças também pelo aniversário natalício do seu Jorge, aqui da nossa paróquia, coordenador da Fé e Política. O seu Jorge completa hoje 73 anos de idade. E pelo anjo da guarda de A. Natalina Rosa da Silva e família. Hoje, o segundo dia da nossa celebração, Montfort, missionário e amante da sabedoria. Nós temos aqui no telão, são perguntas para que a gente possa refletir sobre Montfort no decorrer da nossa missa, também fazer a pesquisa na nossa casa e ir entendendo um pouquinho mais do nosso padroeiro, cada vez mais fazendo a busca e entendendo quem foi São Luís de Montfort. Para refletir, recordar a missão e as visitas missionárias é uma prática da Igreja. Como você identifica essa prática em sua paróquia? O que Montfort nos inspira na nossa prática missionária? Que luzes me oferece a vida de São Luís de Montfort? Como se manifesta a sabedoria de Deus na minha vida? Lendo um pouco sobre tudo o que foi de Montfort, né? A gente vai acompanhando e trazendo aqui todo dia um pedacinho da história. E dentro disso, depois do trabalho no Hospital de Paris, Montfort fica de novo sem asilo, sem pão e sem amigos. Por sorte, uma comunidade de irmãs lhe ofereceu como esmola um almoço diário. Encontrou alojamento numa rua escura nas proximidades do noviciado dos padres jesuítas. Os únicos objetos à sua disposição: uma pobre cama, uma tigela de barro, uma estátua de Nossa Senhora e alguns instrumentos da penitência. Nesta miséria, ele saboreava as lições da sabedoria e tentava comunicá-las por cartas a Maria Luísa de Jesus, que tinha deixado na direção do Hospital de Poitiers, Montfort, em Paris. Se vê abandonado até pelos seus antigos diretores. Circundava-o o desespero do mundo, mas tinha consigo Deus e isto lhe bastava. Cantemos. Nossa proteção, São Luís de Montfort.
noite. Boa noite. Padre Antônio Cláudio, seja bem-vindo aqui na nossa paróquia. É uma alegria tê-lo aqui conosco nesse momento tão importante. Estamos comemorando o nosso padroeiro. Padre, vou deixar ele se apresentar, mas o Padre Antônio é da nossa congregação também, ele é cônego regular materalense. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este novenário em preparação à festa do nosso padroeiro. Eu quero acolher, saudar nesta noite os responsáveis, a comunidade São Luís, os jovens sarados, a pastoral de fé e política. Hoje vocês rezam com o tema Monforte, missionário e peregrino da esperança. Neste ano santo jubilar, somos todos convidados, como este grande santo, nosso padroeiro, a sermos peregrinos de esperança neste mundo, a renovarmos a nossa fé e a nossa esperança no Cristo ressuscitado. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos. Cantando, imploremos o seu perdão. Senhor, que te deixaste feliz, do teu sangue venha a paz. Aqui estou, perdoa-me, que eleição, que eleição, que eleição, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o nosso Senhor, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus, acolhida como tal, faz arder o coração. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamado Formosa, a fim que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que buscam o Senhor, Jesus do coração, dos que buscam o Senhor. dai graças ao Senhor que dá seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Jesus do coração,
dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, o nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Escute o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, prolongada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, aleluia, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo
nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia morrer, não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Andavam pensando tão tristes de Jerusalém em Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. Do que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Estimado confrade e amigo Padre Robson, que alegria sempre reencontrá-lo. Caríssimo povo de Deus, queridos animadores litúrgicos, servidores do altar, convidados desta noite. O padre já me apresentou no início, né? Ele puxou minha orelha que eu deveria ter falado um pouco mais e não disse quem eu era, né? Então eu sou o Padre Antônio, já conheço alguns aqui da paróquia, já estivemos juntos numa palestra sobre o Ano Santo Jubilar, lá na comunidade Santo Antônio de Pádua, né? Foi uma alegria estar naquele momento com vocês. Também sou da Ordem dos Cônegos Regulares Lateranenses, moro, né? E sou administrador paroquial aqui na nossa paróquia Imaculado Coração de Maria. Então, meu abraço fraterno e sincero a cada um de vocês. Expresso a minha alegria em estar convosco nesta noite. Meus queridos irmãos e irmãs, ainda estamos movidos pela grande alegria do dia da ressurreição do Senhor. Esta semana para nós é o grande dia, o dia que parece que nunca termina, o domingo da ressurreição. Durante 8 dias estaremos celebrando este dia glorioso da ressurreição de Jesus. É um domingo, né, que se estica por 8 dias
para que nós possamos celebrar dignamente, verdadeiramente, este grande acontecimento que mudou a nossa história, que deu um novo sentido à nossa vida de fé. Meus queridos, desde segunda-feira, nós estamos ouvindo na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, os relatos sobre Pedro, né? Pedro, que na segunda, na leitura, ele falava e dava testemunho, o primeiro testemunho, o querigma sobre Jesus ressuscitado, sobre quem é Jesus, o Filho de Deus. Ontem, Pedro, mais uma vez pela palavra, testemunha de que aquele que os judeus perseguiram e mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. E hoje, não pelas palavras, mas pela atitude, Pedro dá um grande testemunho de Jesus ressuscitado. Hoje, só ao passar, né, ao ser suplicado, quando aquele homem pede, Pedro diz: ouro e prata eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, fica curado. Meus irmãos, como é bom quando nós estamos transbordantes da graça de Deus, porque essa graça que transborda em nós, nós também temos a oportunidade de oferecer àqueles que não têm, que nos pedem. Devemos ser este Pedro na comunidade. Este Pedro que, tão cheio desta graça do ressuscitado, faz transbordar também na vida do outro esta graça, da fonte da qual nós bebemos nessa Páscoa do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, meus irmãos, essa história é belíssima. Jesus que caminha com os seus lá na estrada, indo a caminho de Emaús. E essa história dos discípulos de Emaús, contada hoje por Lucas, nos convida a uma profunda reflexão sobre a fé e a presença de Jesus na nossa vida. Como está a nossa fé em Jesus? Como está a presença deste Deus ressurreto na minha vida e na tua? Primeiro, a gente tem que ver algumas particularidades deste Evangelho. Nós poderíamos dizer que o Evangelho se inicia mostrando uma certa tristeza e desilusão por parte daqueles seguidores de Jesus. Os discípulos que caminham em direção a Emaús, desolados, se encontram entristecidos, abandonados, né? Ali eles estão totalmente decepcionados com aquilo que aconteceu. Eles não esperavam que o Messias, o Filho de Deus, tivesse um final tão trágico, né? Morresse numa cruz como um malfeitor. Eles carregam no seu coração, naquele momento, o peso da decepção. Porque a sua esperança naquele Messias libertador tinha morrido, tinha acabado. Quem nos salvará agora? A nossa esperança esvaiu. Sentem-se sozinhos e abandonados naquela estrada, naquele caminho na sua história. A história nos mostra, meus irmãos, como a dor e a desilusão podem obscurecer a nossa fé, levando a uma vida de desânimo, a uma vida de dúvidas e de descrença. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma estacionar o nosso coração nas ilusões deste mundo, nem fechá-los por causa da tristeza. Nós temos que correr, como aquelas mulheres no primeiro dia da semana correram, cheias de alegria para anunciar Jesus ressuscitado. Quantas vezes, nos momentos de tristeza, nos momentos de desilusões de nossa vida, nós nos colocamos a caminho como peregrinos, mas não repletos de esperança, e sim repletos de tristeza e desânimo, como aqueles dois discípulos de Emaús. Meus queridos, a tristeza e a desilusão, muitas vezes, elas sufocam a nossa vida de fé e a nossa vida de esperança. Porém, quando nós temos, como aqueles dois homens, um encontro com o ressuscitado, esta nossa realidade de vida, ela se transforma, ela muda. No caminho, Jesus se junta àqueles dois homens, mas eles não o reconhecem. Tamanho é o desgosto e a tristeza no coração daqueles homens. Quando nós estamos cheios de preocupação, cheios de tristeza, cheios de preocupação, com os vários problemas que esta vida nos impõe, é assim que nós nos sentimos. Jesus se aproxima de nós, Jesus caminha conosco e nós dizemos que Deus nos abandonou. Nós não sentimos esta presença de Jesus em nossa vida porque nós estamos abatidos pela tristeza e pela desilusão.
Porém, meus queridos, Jesus se revela através da palavra para aqueles dois homens, como ele, em toda a sagrada Eucaristia, também se revela na sua palavra a nós. Jesus interpreta, desde o Antigo Testamento, as profecias, a palavra de Deus, mostrando que a sua paixão naquele mundo seria necessária para que um dia nós fôssemos salvos e abraçados, mas que a sua ressurreição também estava prevista ali nas Sagradas Escrituras e nas Sagradas Profecias. Através daquela conversa de Jesus, abre-se então os corações e os olhos daqueles discípulos, reacendendo neles a sua fé e a sua esperança. Nós precisamos, movidos pela palavra de Deus, como aqueles dois homens, deixar que esta fé e esta esperança se reacenda em nossos corações e em nossas almas, para que nós possamos sentir o agir de Deus na nossa vida e na nossa existência. Ao chegarem a Emaús, aqueles discípulos finalmente reconhecem Jesus no partir do pão. Interessante que, ao ouvir toda a explicação da Escritura, mesmo Jesus dizendo que ele teria que sofrer a paixão, mas que ressuscitaria, os discípulos não reconhecem. Só reconhecem Jesus no momento em que ele reparte com eles o pão. Celebra com eles mais uma vez, depois de ressuscitado, a Santíssima Eucaristia. Ali os seus olhos se abrem e eles reconhecem que Jesus realmente ressuscitou, como aquelas mulheres haviam anunciado no primeiro dia da semana. E o seu coração mais uma vez se enche de alegria, e eles questionavam: o nosso coração não ardia durante todo o caminho quando eles nos falavam das Escrituras? Meus queridos, é assim que nós devemos nos sentir em toda a Santa Missa. Primeiro, reconhecer Jesus quando o pão é repartido sobre este altar. Depois, sentir o nosso coração arder quando nós escutamos a sua palavra. Quando ele fala ao nosso coração, através das profecias, através das leituras que nos são proclamadas, nós precisamos deixar, motivados por essa palavra, o nosso coração arder, dando um novo sentido à nossa existência. Quais lições de vida nós poderíamos tirar, meus irmãos, desta liturgia de hoje? Primeiro, que a fé ela pode ser abalada em momentos de sofrimento e decepção. Quantos de nós, com uma fé viva, inabalável, tantas vezes quando somos acometidos por uma enfermidade, perdemos a nossa fé? Deixamos de ir à igreja, abandonamos a nossa vida de oração, abandonamos as nossas devoções, porque nós achamos que nós tanto rezamos, mas Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu. E aí a gente enfraquece, né? E a gente esfria a nossa vida de fé. Mas também nos momentos de dores, no momento de sofrimento, é o momento em que nós fortalecemos a nossa fé. Porque nós precisamos colocar toda a nossa esperança no ressuscitado, naquele que faz arder o nosso coração. Depois, Jesus ele está presente em nossas vidas, mesmo quando nós não vemos e não reconhecemos. Às vezes a gente acha que Jesus nos abandonou, como eu já disse, mas ele não nos deixa jamais. Jesus nunca nos deixa no caminho. Jesus nunca solta a nossa mão. Jesus nunca desiste de mim e de você. Por mais errôneos que nós sejamos, por mais tortos que nós estivermos, ainda que nós abandonemos o caminho do Senhor e a Ele viremos as nossas costas, Jesus jamais desistirá de mim e de você, jamais nos abandonará no caminho desta vida. É a palavra, meus irmãos, quando escutada, que age em nós e faz o nosso coração arder. Mas precisamos abrir o nosso coração e o ouvido de nossa alma para ouvir esta palavra de Deus, que é um instrumento poderoso que reacende a nossa fé. Mas vou só replicar isso. Precisamos escutar a palavra de Deus. Escutar, não ouvir. Vocês sabem que tem uma diferença entre ouvir e escutar? Já falei isso lá na formação? Falei, né? Então quem estava lá já sabe. Todo mundo que não tem deficiência auditiva, ouve. Eu passo ali na rua e o cachorro latiu. Eu ouvi o latido do cachorro. Alguém gritou. Eu ouvi.
Mas escutar, meu irmão, é quando você senta, quando você escuta o outro e você se compromete com a vida do outro. Por isso nós não precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos escutar a palavra de Deus. Porque quando nós escutamos, essa palavra entra em nós e produz frutos. Precisamos escutar. Quando escutamos, nos comprometemos com Ele, Ele se compromete conosco e a sua palavra transforma a nossa vida. Outra lição de vida deste Evangelho é a partilha da fé e a comunhão com outros irmãos e irmãs são essenciais para a nossa vida cristã. Ninguém está neste mundo para ser peregrino sozinho. Nós dependemos uns dos outros e é por isso que o Cristo ressuscitado nos reúne em comunidade. Porque sozinhos nós não conseguimos fazer a nossa caminhada de fé, uma caminhada cristã neste mundo. Precisamos uns dos outros, precisamos caminhar juntos, precisamos partilhar a nossa vida, partilhar aquilo que nós temos com aqueles que nada têm. Temos a necessidade de partilhar, e é na partilha que os olhos dos discípulos se abrem, e é na partilha que os nossos olhos e os nossos corações devem se abrir para acolher o outro. A história, meus irmãos, dos discípulos de Emaús é um convite para que busquemos a presença de Jesus em nossa própria jornada neste mundo. Reconhecendo a sua palavra, a sua presença na palavra, na Eucaristia, mas também no meio e na vida da comunidade. O vosso padroeiro assim o fez. Fez esta jornada na estrada deste mundo. Deixou-se mover pelo Evangelho de Jesus. Deixou este Evangelho arder, crepitar e queimar no seu coração e na sua alma. E não ficou parado nem estagnado. Este homem, movido por esta palavra de Deus, transmitiu a todos, por onde passava, a presença e a palavra de Jesus ressuscitado, que tocava corações e transformava vidas. Ele foi um homem itinerante, um verdadeiro peregrino neste mundo, um verdadeiro apaixonado pelo Cristo. E é isto que nós precisamos aprender deste tão grande homem, a sermos peregrinos de esperança, que não se cansam de renovar a sua fé na palavra e de anunciar esta palavra aos irmãos, mas também nós não podemos nos acomodar, precisamos deixar o nosso coração como o dele, pulsar com o coração de Cristo, e pulsando o nosso coração com o coração de Cristo, movido pela sua palavra, nós possamos nos apaixonar por inteiro por este Deus ressuscitado. Este homem que incansavelmente anunciava o Evangelho de Jesus àqueles que mais precisavam, não vivia estagnado. A palavra era o centro de suas pregações. Quantas vezes nós gastamos o nosso tempo anunciando tanta coisa que não é a palavra de Deus, que não é a vontade de Deus para a minha vida, para a vida da comunidade, da sociedade. Quantas vezes nós queremos nos apresentar, nós queremos pregar a nossa vida, o nosso exemplo de vida, como se fosse o melhor a ser seguido, e esquecemos de anunciar Jesus. Ter Jesus como centro de nossas pregações, Jesus como centro de nossa vida, como fez este tão grande santo. A espiritualidade deste homem não estava centrada apenas em Jesus Cristo. É no seu amor, na sua palavra, no seu serviço. Foi em Cristo que ele se inspirou para colocar a sua vida a serviço de tantos irmãos que precisavam, anunciando o Evangelho. Meus queridos, eu sei que todos vocês têm um carinho e têm uma devoção com o padroeiro de vocês, assim deve ser, né? Devemos ter o santo padroeiro como um santo que é um exemplo de vida para nós. Devemos tentar ao menos seguir os passos dele, para que um dia nós possamos também alcançar Jesus como ele alcançou, ter uma vida de santidade como ele teve, este grande missionário que não cansou de anunciar Jesus. E fica para nós o questionamento: eu, como um devoto de tão grande santo, como está a minha vida missionária dentro da comunidade? A minha comunidade tem sido uma comunidade missionária? Eu tenho anunciado Jesus? Eu tenho anunciado Jesus não só com as palavras,
mas com a minha atitude de vida. São Francisco diz isso, né? Não basta somente use as palavras se for necessário, mas anuncie o Evangelho com a tua vida, com as tuas ações, com os teus gestos, com as tuas atitudes. Estamos sendo uma paróquia evangelizadora que anuncia o reino de Deus e que grita aos quatro cantos desta comunidade que Jesus ressuscitou e está vivo no nosso meio e que Ele é a palavra de Deus encarnada, que neste ano santo vem transformar a nossa vida e mudar a nossa realidade. Que Deus nos ajude. Que o Senhor ressuscitado faça esta luz, esta coluna de fogo durante toda esta Páscoa brilhar em nossos corações e reacenda no nosso coração este desejo sincero e autêntico de sermos homens e mulheres anunciadores e anunciadoras da boa nova da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, confiantes neste Cristo ressuscitado que transforma a nossa vida e a nossa história, apresentemos a Ele as nossas súplicas e pedidos. Ao final de cada invocação, vamos dizer juntos: Senhor da paz, escutai-nos. Senhor da paz, escutai-nos. Dai-nos a acolher vosso Filho, que em nós continue levando vida aos necessitados. Rezemos. Senhor da paz, escutai-nos. Dai-nos sentir vosso Filho ressuscitado, caminheiro conosco, a nos abrir os olhos para a vida. Rezemos. Senhor da paz, escutai-nos. Dai-nos também sermos reconhecidos pela partilha solidária da vida com os irmãos. Rezemos. Senhor da paz, escutai-nos. Para que Deus conceda o descanso eterno ao Papa Francisco e nos dê um pastor segundo o seu coração. Rezemos. Senhor da paz, escutai-nos. No silêncio do teu coração, apresente a Deus a tua prece e a tua súplica. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo ressuscitado, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da redenção da humanidade e concedei benigno a salvação da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que iria ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, o Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. Virgem Maria, forte, e todos os santos, que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação ensine a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmar na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o nosso bispo Odilo e os seus auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os nossos filhos, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino o Papa Francisco e os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. 30 dias de Maria do Socorro Pereira, também no mês de Josenir dos Santos Lana, Terezinha Rodrigues Silva e 11 meses de Maria Aparecida Santos Sarmento. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, dai ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor ressuscitado nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade,
Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava sobre as Escrituras? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que leis em minha morada, mas dizei uma palavra sem salvo. Saudando ao receber o Jesus Eucarístico, comungamos na frente dos sacerdotes. E já podem se aproximar, já fazendo as duas filas no corredor central. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Aumentava com grande dor tudo que se passou e jamais esperava encontrar o Senhor. Aconteceu sem desesperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e ao som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção.
Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem desesperar, Ele apareceu em meio aos discípulos da caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abraçava os seus corações. E desejamos, Senhor, ficar conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, que reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Só Assembleia. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora.
teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Oremos. Purificados de toda antiga culpa, nós vos pedimos, Senhor, que a sagrada comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos juntos a oração. A mão forte. Façamos juntos. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vos escolho hoje, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e por minha rainha. Eu vos entrego e consagro, com toda a submissão e amor, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e também o valor de minhas boas obras passadas, presentes e futuras. Vos concedo inteiro e pleno direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção, segundo a vossa vontade, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. São Luís Maria de Montfort, apóstolo da cruz. Rogai por nós. São Luís Maria de Montfort, apóstolo dos últimos tempos. Rogai por nós. São Luís Maria de Montfort, apóstolo de Maria. Rogai por nós. São Luís Maria de Montfort, pai dos pobres. Rogai por nós. Sigamos agora com a bênção dos pães. Bendito sois, Senhor nosso Deus, que encheis o mundo com a vossa bênção. Concedei aos vossos filhos que vão usar devotamente esta criatura vossa, este pão, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Luís, a abundância de graças celestes, para terem progresso constante no vosso amor e na busca das coisas divinas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos.
Boa noite a todos. Queremos agradecer ao Padre Antônio Cláudio pela sua presença, pelas palavras tão bonitas, né? Ouvi pessoas falando aí, nossa, a homilia desse padre é maravilhosa. Então, muito obrigada pela sua presença. Uma lembrancinha. Depois, no final da bênção, padre, a equipe de liturgia preparou um cafezinho para o senhor, tá? Quero agradecer também, né, as pastorais e movimentos que prepararam essa Santa Missa para nós hoje. Os Jovens Sarados, a Pastoral Fé e Política, né, o Jorge, e também a equipe de liturgia, Sueli e sua equipe de liturgia. Agradecer a todos. Amanhã continuaremos, amanhã teremos novamente missa às 20 horas. Vamos todos participar, gente. Desde ontem que eu estou muito feliz de ver a nossa igreja cheia, né? Desde o primeiro dia, depois de uma semana aí puxada, Semana Santa, estamos todos aqui reunidos. Então vamos continuar até segunda-feira. Segunda-feira é o dia do nosso padroeiro, né? Então vamos todos participar. Nós temos lá fora para vender cachorro-quente e pastéis, né? Ajudem as nossas pastorais. A maioria das pessoas vem direto para o trabalho, está com fome, então aproveita para comer um cachorro quente, um pastel, levar para casa, né? E vamos continuar. Amanhã teremos mais. Uma segunda parte do Jornal Nacional. Fico um pouquinho sentado aí. Não vou nem falar, né? Porque sou suspeito para falar, mas com certeza o pastel e o cachorro quente é delicioso, né? Então ajuda, tá bom? Dentro das nossas festividades, o São João Paulo II, ele criou o Domingo da Misericórdia, o primeiro domingo depois da ressurreição do Senhor, o Domingo da Misericórdia. Coincidentemente, esse ano vai estar dentro das festividades aqui de São Luís. Socorro, tem papelzinho aí para entregar? Tem, né? Tá, vai ser entregue no final da missa um panfleto sobre a tarde da misericórdia, tá? Vai ser no domingo a partir das 14 horas. Nós encerraremos às 17 horas com a adoração ao Santíssimo e logo em seguida depois a missa, né, dentro das festividades da nossa paróquia. Então participe, tá bom? Outro aviso também é a questão do... vocês podem perceber que nós colocamos umas etiquetas aí no banco sobre a questão do QR Code para fazer as doações, né? Só que diante da situação que os bancos estão se cobrando uma taxa muito alta, então nós não temos mais o leitor do QR Code. Faça diretamente pelo Pix, tá? O Pix é o número do celular que está aí. Só que nós pedimos que você possa fazer, fazendo por essa etiqueta que tem no banco, você pode fazer a sua doação, o seu dízimo, você pode fazer por aí. Só que a gente pede que você coloque depois o que você está contribuindo. Ou é a oferta, ou é o seu dízimo, tá? A gente tem que separar daquilo que entra como aqueles valores que você está colocando para a gente, tá bom? Então separe, pode mandar no mesmo número da chave Pix, que você pode mandar também comprovante lá para a secretaria, tá bom? E como nós estamos hoje, nós temos o nosso irmão Jorge. Vem aqui, Jorge. Está aniversariando hoje? Tem mais alguém que está aniversariando? Mais alguém nesse mês? Tem mais aniversariantes no mês? Estão apontando ali, ó. Vem aqui para frente. Isso, faz assim, ó. Fala, ó, está aniversariando. Faz assim, ó, que eu pedi para vir aqui à frente. Fica aqui no meio, aqui, ó. Vai ficar aqui no meio. Mais alguém aniversariando? Vai, claro, você também. Ah, é o senhor Wilson. Vem, senhor Wilson. Vamos ficar em pé e vamos cantar os parabéns para os nossos aniversariantes, né? Parabéns a você,
Nós não temos nem ouro nem prata, né, quando nós fizemos a primeira leitura. Mas o que nós temos é a nossa oração. Então vamos estender nossas mãos sobre nossos irmãos e rezar essa Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que continue intercedendo aos nossos aniversariantes até o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Mais uma vez, quero agradecer meu amigo Padre Robinson, irmão de congregação, ao Padre Sérgio, nosso prior, que fez esse convite para que estivesse aqui hoje. Não seria o Padre Antônio hoje, né? Eu seria no sábado, mas pela providência divina, o Padre Walter me ligou pedindo que fizesse a troca. Eu também precisava de fazer essa troca semana, porque no sábado nós temos outras atividades na paróquia. Eu agradeço a todos vocês que vieram celebrar este terceiro dia da novena, segundo dia conosco, né? Que Deus faça que este seja um tempo de graça e de colheita de muitos frutos na vida de vocês, na vida desta paróquia, aos jovens sarados, né? Aos membros da pastoral de fé e política, que Deus os abençoe grandemente. Deixo para vocês aquela frase que nos foi dita no domingo, a última frase que nos foi dita pelo nosso Papa Francisco. Não podemos estacionar nosso coração nas ilusões deste mundo, nem fechá-lo na tristeza. Temos de correr cheios de alegria. Que a exemplo de tão grande santo, nós possamos correr cheios de alegria para anunciar ao mundo que Jesus ressuscitou, se faz presente no meio de nós e quer transformar a nossa vida. Preparemos-nos para a bênção. Em nome de todos os aniversariantes, eu sinto a felicidade de ver meu amigo também que foi enviado, né, o Dom Odilo. Nós fomos abençoados para irradiar o Evangelho e abraçar esta cruz como São Luís de Montfort tem ela abraçada. E engraçado que para mim foi tão gratificante, porque eu já havia abraçado desde meus 20 anos, né? Eu tenho toda uma vida cristã registrada e comprovada e testemunhando Jesus Cristo. Tá? E as palavras que eu falo é porque Deus quer que tenhamos uma vida de santo e fortificado na fé, testemunhá-lo. Tá? Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo de 23 a 27. E a alegria que eu senti hoje em que eu pude dar essa resposta, porque o Padre Robinson sempre proclama para a gente, né, que lá em Números capítulo 6, versículo de 23 a 27, a bênção do Pai. E com grande alegria, né, minha filha mais velha, hoje ela me deixou essa frase: ser sua filha é sem dúvida a maior bênção que eu já recebi de Deus. Tá? Minha filha está com 46 anos. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs,
A alegria do Senhor ressuscitado seja a vossa força. Ide em paz, que Ele vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Transmitindo a alegria do Cristo que vive, saudai-vos do Cristo Jesus. Viva São Luís! Viva! Viva São Luís! Viva!